Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Cassino, estou aqui com o Matheus, nós somos os Fora do Eixo. Hoje o episódio somos só nós dois, hein? Vamos nos conhecer e nos apresentar para a galera aqui e falar um pouquinho do que a gente faz e aonde a gente quer chegar, né? E já que a gente já falou de onde a gente quer chegar, aonde você quer chegar, Matheus? Cara, na minha vida toda, assim, eu acho que eu descobri que eu não quero chegar em lugar nenhum. Porque toda vez, assim, que eu planejava muito chegar em algum lugar, né? Pô, cara, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero acabar um curso. Na hora que você consegue aquele lance, parece que dá o down, né? Pô, cara, você dá uma volta no carro, fala, era isso? E agora? Pô, cara, essa casa aqui, e agora? O que eu vou fazer com ela? Né? Então, assim, eu acho que curtir o caminho é mais divertido que chegar. Porque a gente nunca vai querer só chegar. A gente chega num caminho, a gente chega num lugar, né? E depois que a gente chega nesse lugar, a gente quer mais. A gente sempre vai querer mais. Não é porque a gente é ambicioso. Como já dizia aquela presidenta, né? Quando tiver uma meta, quando alcançar a meta, tem que dobrar a meta. Dobra a meta. E eu acho que o incrível da vida é esse, cara. É não ter muita meta. Né? Você tem as metas momentâneas, que vão te dar um prazer momentâneo. E depois você não parar com aquilo, porque senão vira meio a música do Raul Seixas, né? Que ele se frustrou porque foi tão fácil chegar até ali. Né? E depois ele ficou no apartamento esperando a morte chegar. Então, eu acho que é bem isso aí. Não esperar muito. Né? Você faz o momentâneo e curte o caminho. Né? Ilumina o que dá para iluminar e paciência. Acho que às vezes falta para as pessoas curtir o caminho, né? Curtir o caminho. Curtir o caminho às vezes é mais importante. Essa história é engraçada, né? Saindo da vida real, indo para a ficção, né? Aquele seriado que teve lá dos dragões. Game of Thrones. Pô, sei lá quantas temporadas, aquele negócio, a gente ficou naquela expectativa. O final foi uma porcaria, mas daí o pessoal julga a obra toda, né? Por causa do final. Do final, mas porque o caminho foi legal, pô. Danada, o caminho né, foi legal, né? Mas assim, eu, por exemplo, eu juntava colegas, a gente ia ver na casa dos colegas, pedia pizza, pedia refrigerante e tal. O caminho foi muito divertido. O final foi uma bosta, mas paciência, o caminho foi legal. Quando vinha aquele barulhinho da HBO... que isso. Pô, já dá uma emoção, né? A entrada já arrepiava. Né? Mas é isso aí. E você tem feito... Mas assim, você fala de onde você quer chegar, mas você não para de estudar, né? Recentemente, você fez um curso, né? Uma mentoria sobre normalização de sistema com o Dr. Kleber Caiado. Pô, explica aí pra gente o que é esse negócio de normalização de sistema. Assim, cara, eu sempre fui muito... como que eu posso dizer? Muito atento a tudo quanto é curso que tem, eu quero estar dentro, né? Que eu quero estar entendendo o que está acontecendo. Não sempre para estar aplicando aquilo. Eu sou muito crítico também. Eu acho que você também é muito crítico. Tem coisa que você vê, fala, pô, cara, isso daqui não serve para mim, né? Pô, é legal isso daqui e tal, mas não vai. Outras coisas você vê e fala, poxa, cara, isso daqui é fera, isso daqui eu quero colocar dentro do meu leque de possibilidades. E foi um curso que me encantou muito, cara, porque não tem nada que eu tiraria dali. Sempre tem um curso que fala assim, cara, aquilo ali não vai não. Aquele curso que eu fiz, cara, assim, sabe quando vira a chavinha, você fala assim, nossa, agora isso daqui eu consigo usar tudo, e eu consigo descartar um monte de coisas que eu usava que ficou arcaico, tipo isso, assim, foi bem bacana. Mas o que é a normalização de sistema? Cara, resumindo... Quando o cara precisa ser normalizado, é assim que fala? É exatamente isso, normalizar o sistema, né? Normalizar a pessoa. O que é uma pessoa normal? Uma pessoa sem dor. Né? O que acontece? Resumindo bastante. Eu achei que eu tinha bastante especializações. Né? O Kleber tem 17.
Então, o que ele fez? Ele pegou um pouquinho de cada uma delas e ele criou a metodologia dele. E nomeou, né, de normalização do sistema. E desde então, cara, ele vem usando isso já, né, ele tem 20 anos de formado. E, cara, o resultado é fantástico, é fora de sério. E então, assim, a gente conversando sobre isso, ele falou assim, Matheus, não dá, cara, não dá para eu ter criado uma coisa que eu acredito tanto, que eu vejo que funciona tanto e morrer com esse conhecimento para mim. Você tem que passar. Tem que passar para as pessoas, para outros fisioterapeutas, para a gente conseguir tirar o know-how da fisioterapia, aumentar o know-how da fisioterapia, galgar, né? E desde então ele começou a dar curso mostrando a normalização do sistema. E está dando muito certo, cara. Assim, para mim mudou meu atendimento assim, 1000%. Meu modo de ver, meu modo de diagnosticar. É mais voltado para atleta, mais voltado para... Do neném ao idoso. Gestante. Um método bem amplo, assim. Bem, totalmente. Totalmente amplo. Ô, Matheus, eu te conheço mais, né? Mas eu quero fazer essas perguntas para te expor aqui, né? Eu sei que você é um cara extremamente estudioso e tal, mas a gente mora numa cidade pequena, né? E você é um cara que, pô, só o rosto que eu não te conheço por inteiro, né? Mas só o rosto que não tá tatuado, né? Como é que é ser tatuadaço assim aqui numa cidade pequena? Tem preconceito? O pessoal te olha estranho aqui? Então, cara, eu tava conversando com um colega meu, ele era dono de uma loja de tatuagem, dessas coisas assim, e a gente foi notando que a gente foi bem precursor de uma geração aqui em Anápolis, né? Hoje vou fazer 42, então assim, eu acredito, não tem dados, mas eu acredito que eu fui o primeiro menino a furar a orelha em Anápolis. Isso foi em 90, foi 90, eu tinha 9 anos, 90 para 91, e os colégios não deixavam eu entrar num colégio, cara, com a orelha furada, porque brinco era coisa de menina, meu cabelo era grandão, então assim, eu sempre fui meio fora da caixa, sabe, meio fora do eixo, e a minha primeira tatuagem foi com 17 para 18, e daí começou, cara. Hoje eu não consigo contar quantas, né? O pessoal pergunta, quantas tatuagens você tem, Matheus? Cara, tem uma, porque emendou. Virou uma só, né? Emendou. Mas assim, cara, eu acho que isso quebra muito paradigma quando as pessoas não te conhecem. Elas olham, assustam, e depois que elas começam a conversar com você, elas notam que você tem conteúdo, que você tem conversa, que você não é um serial killer, que você não é agressivo, e flui, né? É muito engraçado. A primeira instituição que eu trabalhei, lá em Palmas, eu cuidava da piscina, né? Eu fazia hidroterapia, eu atendia dentro da piscina, né? Não é que eu cuidava da piscina, eu atendia dentro da piscina. E eu atendia muita idosa, muita, as senhorinhas. Aí falava, olha, hoje é com o Dr. Matheus, você vai lá e tal. Aí ela ia conhecer o tal do Dr. Matheus, né? Na hora que eu chegava de sunga, todo fechado de tatuagem, o olho da mulher parecia um pires, assim, sabe? Meu Deus, o que esse cara tá fazendo aí e tal? Mas na terceira sessão eu já tava passando a mão. Falei assim, nossa, meu filho, acho tão bonito. Se eu tivesse mais novo um pouquinho, acho que eu fazia uma. Dói muito e tal. E eu acho que vai quebrando esse paradigma, sabe? Nossa, a minha filha tinha vontade de fazer, agora eu deixei ela fazer, porque eu vi em você que a pessoa não muda por causa disso. Porque tem muito essa questão, né? Cara, o cara colocou uma tatuagem, ele vai usar droga, ele vai beber, ele vai fazer alguma coisa errada. Não tem nada a ver, né? Hoje a gente tem excelentes profissionais em todas as áreas, né? Inclusive, deixa a dica aí, quem lasca tudo nesse país aqui usa terno e não tem tatuagem, né? Colarinho branco, né? Para falar nisso. E você tem filhas? Cara, eu tenho 2. Você tem 2 também, né? Tenho 2, Você tem um casalzinho? Casal, Eu tenho 2 meninas. Eu agora não aprendi a fazer 10. homem, não. A mais velha está com 11 e o mais novo está com 10. Mas, nossa, foi bem juntinho. É que ela já vai fazer 12, né? Foi quase 2 anos de diferença. É que nesta fase agora... Respeitar resguardo não foi que você não...
Você sabe que essa história, né? Eu tenho uma história familiar para isso, né? Minha mãe casou, né, com meu pai e o médico falou, olha, a senhora é estéril, né? A gente viu aqui suas trompas, não sei o que, não sei o que, é estéril. Bom, casaram, no dia seguinte ela estava grávida, porque não se preveniram, né? O médico falou, olha, isso foi um milagre, porque a senhora é estéril, né? Falou assim, doutor, mas a senhora é estéril e provavelmente a senhora não vai engravidar de novo, curte bastante, porque é único. Esse milagre se repetiu quantas vezes? Bom, 40 dias depois que a minha irmã nasceu, daí a estéril ficou grávida de mim. Exatamente porque falaram que era estéril. O raio não cai no mesmo depois de vez. 7 anos, daí teve a terceira. Então, minha mãe tem 3 filhos, 2 meninas e um menino, mas a diferença foi de 40 dias. Eu tirei o colo da minha irmã. Ela fica mesmo meio emburradinha comigo, porque ela tem esse trauma de infância aí. Né? Estéreo igual Dubai, né? Igual seu pai, né? Cara, e essa história sua, assim, você é administrador, depois nutricionista. O que você, Cassino, você se acha mais no dia a dia, cara? Você é mais... Você tem mais cabeça de administrador ou mais cabeça de nutricionista? Hoje eu toco uma empresa, né? Então acaba que a parte administrativa é o meu dia a dia. Né? Fala mais alto, né? O acordar e o deitar tratando sobre administração. Né? Eu me formei em administração em São Paulo, né, no Mackenzie. Depois eu fiz 2 pós-graduações em administração, uma foi em finanças, né? Então um negócio todo de exatas, assim. A outra foi um MBA geral. E mais tarde eu comecei a trabalhar com nutrição e suplementação, né? E a gente até patrocinou esse evento, né? Um evento sobre nutrigenômica. Então, o que é a nutrigenômica? É você, através da nutrição, você conseguir estimular mais uma expressão gênica ou reprimir essa expressão, né? Então você consegue modular, até esses dias aí teve uma pessoa famosa que falou que estava fazendo uma terapia para zerar as possibilidades de doença, não sei o quê. Não existe. Na verdade você estimula mais ou reprime mais alguma coisa. E daí a partir disso aí, né, o pessoal faz, por causa do genoma, né, faz aquela análise toda do seu DNA e daí vê, olha, você tem um risco aumentado para Parkinson, por exemplo. Né? Aí você já começa. E daí você estimula essa pessoa a comer mais de determinados alimentos que reprimem a expressão daqueles genes que podem gerar o Parkinson. Né? Então você consegue, através do DNA, prevenir alguma doença ou até favorecer alguma característica. Né? Quando eu vi aquilo, eu fiquei, tocou o coração. É o futuro. Esse negócio é fantástico, né? Esse negócio é maravilhoso. Imagina, você através da alimentação do cara, você conseguir prevenir uma doença, né? E daí eu conheci também uma pesquisadora da UFG, aqui de Goiás, doutora Derusa, que sou fã dela. Ela sabe que eu sou fã dela, né? Se ela está vendo esse podcast aqui, eu já falei diversas vezes que eu sou seu fã e eu comecei a fazer nutrição por causa dela. E daí, conversando mais e conhecendo mais, eu falei, esse negócio é o futuro. É o futuro. Daí eu decidi que ia fazer nutrição, estudar nutrição depois de velho, né? Porque velho, assim, acima de 30, eu acho que já está meio velho. Entrei na faculdade, ainda convenci uma amiga, que ainda vou trazer ela aqui para o podcast, a fazer nutrição comigo. Me apaixonei pelo curso, né? Lógico, a nutrição é muito amplo, né? Vai desde de cuidar de restaurante até a nutrição clínica, que é o que eu me apaixonei mais, né? Mas eu gostei de todas as partes, né? Inclusive industrial. Eu fiz estágio numa indústria de pão de queijo e tal. Me apaixonei e comecei a estudar. Apaixonei tanto que eu terminei a faculdade já emendando numa pós-graduação e em outra pós-graduação. Eu fiz assim então também. eu tô nessa. E só não emendei na terceira porque meu filho pediu para eu prometer que ia ficar pelo menos 6 meses sem estudar. E por falar em emendar em especialização, cara, como foi essa história dessa especialização sua no Barcelona, cara? Rapaz, foi na pandemia, né? E a pandemia ela abriu assim,
tem um monte de história ruim, a pandemia foi ruim para todo mundo. É inegável que foi uma tragédia. Foi uma tragédia, mas ela acelerou a evolução de algumas coisas, né? De algumas questões tecnológicas, principalmente. E uma delas foi a questão do ensino à distância, né? Então, o ensino à distância eu acho que explodiu. E nisso, o Barcelona da Espanha, né? O clube de futebol, que comanda o futebol lá do Barcelona, né? Eles lançaram um curso. Então é o Innovation Hub do Barcelona e cursos de diversas áreas, cursos de técnico de futebol, curso de todos a maioria relacionada a futebol, apesar de que eles têm vários esportes, né? Mas um deles sobre nutrição esportiva. E daí tinham cursos à parte e tinha uma especialização. Eu falei, não, vou encarar isso aí, porque uma oportunidade dessa, né? Ter um diploma internacional do Barcelona no do currículo, Barcelona, né? Daí quando você vê os professores, o cara é nutricionista do Barcelona, nutricionista do Liverpool, todos os nutricionistas de tudo quanto é clube aí. Bom, daí comecei a fazer o curso. Curso, apesar de ser no Barcelona, alguns vídeos, alguns professores são espanhóis, outros são ingleses, até o nutricionista-chefe lá do Barcelona, ele é um inglês. E as provas tudo em inglês e tal, não sei o que, né? Você podia escolher entre espanhol e inglês, eu preferi inglês, que eu tenho mais certeza no inglês. Mas foi puxado. Foi puxado porque ele te dava um cronograma bem estreito e você tinha que largar o pau para estudar ali, né? Tanto que meu filho ficou chateadíssimo, né? E é engraçado, né? Porque eu tinha comprado uns livros de nutrição esportiva e daí quando eu fui ver lá um professor, eu falei, cara com nome esquisitão, né? Eu falei, já li esse nome aí. Quando eu fui ver, era do livro que eu tinha acabado de comprar, eu falei, louco, meu professor é o autor do livro que eu tô lendo. Foi a mesma coisa, cara, isso daí foi uma coisa curiosa. Eu tava conversando com o Kleber, lá em São Paulo, que foi uma pergunta que eu fiz para ele, e quando ele vier aqui, que é quase carimbado que vai dar certo isso daí, eu quero tocar nesse assunto de novo, cara. O quão esquisito que deve ser, cara, você andando na Paulista e ver um banner seu, saca? Um outdoor sua cara, né? A mesma coisa aí, você comprar o livro do cara e falar, cara, esse cara foi meu professor, né? É a identificação que a gente vai criando com as pessoas, né? Isso eu acho que é muito legal, e admiração, né? Acima de tudo. Cara, você disse que você tem um casal. É verdade ou é mito que a menina é mais apegada? É verdade. Eu acho que tem um pouco de idade isso, né? A menina é sempre carinhosa, né? É outro tipo de relação, sim. Né? Mas o meu filho, no começo, ele era muito grudado na esposa. Muito grudado. Dá até ciúmes o negócio, né? Mas hoje, até por causa da idade, ele quer mais brincar com o pai, quer jogar futebol, quer não sei o quê. Aí as afinidades vão... Daí começa a grudar no pai, né? Mas menina também é muito gostosa, né? Criança é gostoso. É bom demais, família né, é gostoso, né? E essa história sua, cara? Como que você saiu de São Paulo e veio parar em Anápolis? Essa história é engraçada, né? Porque voltando um pouquinho, né? Falar um pouco quando eu conheci minha esposa. A gente tinha empresa em São Paulo e eu vendia para farmácias, né? Então, farmácias de manipulação. E numa dessas eu fui visitar um cliente em Belo Horizonte. E, chegando lá, tinha 7 farmacêuticas para me escutar falar de um produto. Eu lembro até hoje, é um produto para diabetes. Né? Então, é benfotiamina. É uma variação de apresentação da tiamina, né, da vitamina B1, que é para neuropatia diabética. E apresentei o produto, tal, não sei o quê, 7 nutricionistas lá, 7 farmacêuticas lá, né, conhecendo o produto. E tinha uma farmacêutica lá que eu falei, eu dei a aula para ela, eu falei tudo do produto para ela. Todo mundo percebeu, ela disse que não percebeu, né? E você percebeu? Não, eu percebi. Foi instintivo, foi consciente. Eu cheguei, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu ainda falei, eu não sou de me abrir para os meus pais, assim, essa questão sentimental, né? Cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, vi uma farmacêutica linda, maravilhosa. Me apaixonei por ela.
Pena que ela não sabe. No dia seguinte, uma colega dela de trabalho disse que percebeu, me ligou lá na empresa e não sei o quê. Primeira coisa, perguntou para a secretária lá que atendeu, falou assim, olha, eu queria saber e tal, ele é gay? Foi a primeira pergunta que ela fez. Faz eu rir com água na boca, cara. Ele vai virar gay. meme. Eu falei, não, ele não é gay, não. Né? E daí a gente começou a conversar por MSN na época, né? Skype. Nossa. E não sei o quê. E eu acho que um mês depois a gente conseguiu uma oportunidade de se conhecer. Daí nos conhecemos, saímos. Daí eu comecei a ir a cada 15 dias eu ia para Belo Horizonte para visitá-la. Não é puxado, né? Dava 600 quilômetros. Chegou uma hora que eu falei assim, ou eu caso ou eu separo, porque esse negócio aqui não está dando certo, não. Aí como eu gostava da mineirinha, eu casei com a mineirinha, né? Bom, 9 meses, daí eu levei ela para São Paulo. Então, casei com ela, 9 meses, daí a gente ficou 9 meses em São Paulo, 9 meses depois a gente veio para Anápolis, né? Ela brinca que ela sempre escutou que casar era uma mudança de vida, mas ela não imaginava que era geográfica, né? Geográfica. E seus filhos são de lá ou são daqui? Não, são todos goianos. São goianos. E a gente veio para cá, por quê? Porque aqui em Anápolis tem um polo farmacêutico muito consolidado, né? Daia, então, na época, a gente só distribuía matérias-primas, né? Só distribuía. A gente distribuía e desenvolvia algumas matérias-primas e era uma oportunidade de estar mais próximos aqui da indústria farmacêutica, né? Tinha algumas questões tributárias também que teria essa vantagem estar aqui, mas foi o principal motivo da gente vir para Anápolis. Mas hoje eu nem quero voltar para lá. Parafraseando Jaime Lannister, né, no Game of Thrones, né, o amor, né? O amor faz a gente fazer cada coisa, né? Chuta o menininho da torre. Faz cada coisa. Trouxeram vocês de lá para cá, né? Matheus, quantos anos você já está no consultório? Cara, que eu formei tem 16. Então, você formou, você já foi para consultório? Você cara, na verdade, prestava outro tipo de serviço? Como é que era? Eu comecei a atender no 5º período de faculdade, dentro da faculdade. Eu comecei a atender o diretor da faculdade que machucou no futebol. Ele falou, Matheus, eu gosto muito de você, eu confio em você e tal. Você me atende? Eu falei, atendo. Ele, não, eu consigo o professor para te supervisionar, porque ele tem que ser supervisionado, né? E tal. Então, no 5º período eu já atendia. Aí dali o pessoal do futebol machucava, já ia para mim e tal. Então eu atendi do 5º período até o final da faculdade, até o 10º. E saí dali e fui morar em Palmas, fiquei 6 anos lá trabalhando como... Por que você foi para Palmas? Eu fui para Palmas, questão familiar também. Amor? Amor? Não. A minha ex-esposa, né? Na época era amor. A minha ex-esposa tem família lá, né? E a família arrumou uma proposta de emprego para a gente foi para lá. Né? E uma cidade que estava começando, que tinha uma propensão de crescimento muito grande, e realmente Palmas, né, explodiu, e no bom sentido. E aí eu fui para lá, cara. E aí eu fui para o Instituto Nossa Senhora de Lourdes, que era um instituto fantástico, que era muito multidisciplinar. Então, eu acho que essa pegada que eu tenho, tenho certeza que essa pegada que eu tenho multidisciplinar, de gostar muito das outras profissões trabalhando junto comigo, é de lá. Então, lá a gente tinha fisioterapeuta, tinha médico, tinha nutricionista, tinha musicoterapeuta, tinha terapeuta ocupacional, tinha educador físico, tinha fonoaudiólogo, acho que eram 7. Quer dizer, o cara podia chegar lá obeso, dolorido, surdo, que mais? Sem falar direito. Cara, isso daí, olha só, o tanto que é legal. Ele saía tratado. Esses dias eu fui convidado para dar aula na faculdade em Anápolis, que o pessoal sempre o pessoal da saúde tem pavor de anatomia, né? Nos primeiros períodos, anatomia é o bicho-papão. E aí eles estavam mal demais, aí me ligaram, falaram, Matheus, você dá um reforço para esses meninos? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que senão eu vou esquecer. Na minha carreira estudantil, lá pelas tantas eu decidi fazer farmácia. Uhum. E comecei, primeiro ano, tranquilo, né? Segundo ano tinha aula de anatomia. E era com um defunto mesmo, né? Sim. Com a peça molhada que a gente chama. Não, era peça não, era o indivíduo inteiro lá, né? Eu não consegui ir na aula.
Eu larguei a faculdade por causa desse negócio. Sério? Não. Primeiro aquele cheiro forte, né? Formolzão. De formol. Segundo lá, e o pessoal brincava e cutucava. Nossa, eu não conseguia. Daí na nutrição tem também, né? Só que daí eu tinha mais intimidade com a professora. Ela fazia, dá pra ser com plástico, aquelas pecinhas de plástico. Então, cara, eu vou confessar uma coisa pra você. Quando for molhada, você me avisa que eu falto na aula, você dá uma... Eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui, que eu tenho até certa dificuldade de falar disso. Mas eu dei aula de anatomia, fui monitor de anatomia, dou aula de anatomia até hoje. Quando eu entro no laboratório, cara, eu fico no laboratório, assim, eu dissecava, né? Então chegava os corpos inteiros, ml, para a gente na faculdade, e o professor falava, Matheus, prepara, quando eu era estagiário, né? Prepara o braço esquerdo. Então eu que tinha que tirar o braço do cadáver, eu que tinha que dissecar, tinha que deixar tudo certinho para ele e tal. Ficava até 11 horas, 11h30, até a hora que eu ia fechar a faculdade, eu sozinho no laboratório. Isso foi muito tranquilo para mim, cara. E assim, o que eu falo que eu tenho até certa dificuldade de confessar é que o cheiro de formol me dá tanta fome, cara. E o povo achava engraçado demais. Falei, ué, cara, você tá mexendo com morto, né? Com corpo e tal, e sai com fome, o que é isso e tal, cara? Mas o cheiro de formol me dá muita fome. Eu não sei se tem uma explicação para isso, mas me dá muita fome, cara. E aí eu fui para O cara sai da aula de anatomia querendo comer um Big Mac. Nossa, cara, eu era normal. E aí, cara, então, eu fui dar essa aula lá nessa faculdade e era todo mundo espalhado, todo mundo que fazia anatomia. Então tinha curso de farmácia, tinha curso de odonto, tinha curso de educação física, tinha curso de enfermagem, tinha curso de nutrição. E eu fui perguntando antes, falei, galera, que cada um de vocês está estudando o quê? Aí foi falando nessas profissões e tal. Aí no final, tinha um menino de educação física, eu falei assim, cara, você já parou para pensar o que esses colegas aqui, quando formarem, podem ajudar você? Cara, não. Você acha que ninguém pode aqui te ajudar? Um odonto, um nutricionista, farmacêutica, nada? Aí ele, cara, eu acho que não. Eu falei, vamos lá. Você chegou para você a dona Maria, com 65 anos de idade, diabética e obesa. Você não vai precisar do farmacêutico? Você não vai precisar do nutricionista? Você não vai precisar do odonto, se ela tiver com um bruxismo avançado? Você não vai precisar dos seus colegas aqui do lado? Aí ele parou, pensou, falou, eu acho que vou. Falei, por que você já não faz isso agora? Já cola, já começa a aprender o que o cara faz. Você não vai fazer o que ele faz, mas você tem que pelo menos ter uma noção do que ele faz para você poder ter uma parceria. Você poder falar, cara, esse cara aqui, ele foi bom a faculdade toda. Na hora que eu precisar de um nutricionista, eu vou mandar para ele, porque ele foi fera. Essa daqui, cara, ela era uma farmacêutica fenomenal, sabia de tudo de medicamento e tal. Essa senhora não está tomando remédio nenhum. É engraçado isso, né? Porque a dosagem deve estar muito alta. Principalmente o mais jovem, né? Quando está na faculdade, ele não tem essa visão profissional da faculdade, né? Muito, né? Ele quer fazer amizade e tal, não sei o quê, mas quando você se forma e precisa de um cara bom, você vai lembrar daquele colega bom da faculdade, né? Isso... Não do festeiro, não do pois que te levava para beber chopp. Isso me entrou muito na cabeça na época da faculdade, porque os professores sempre falavam, cara, sua vida profissional começou agora. A partir do momento que você pisou na faculdade. E eu levei muito isso a sério, né? Porque realmente, então assim, é exatamente isso que você falou. Eu tenho excelentes amigos, colegas de profissão, mas que na época da faculdade acho que não levavam tão a sério e tal, e hoje são brilhantes, mas ainda dá aquele resquício assim, cara. Aí você lembra do passado, você não lembra da agora, né? Pô, mas faltava aula, cara. O cara ia tomar cerveja e comer churrasco na hora da aula. Não vou mandar para ele, não. Vou mandar para outro, que era mais certinho. Sabe? Né? Eu acho eu acho que é a mesma coisa da tatuagem, né? Fica os paradigmas, né? Vai criando, né? E nesses 16 anos de consultório aí,
Fala um caso curioso aí, seu. Cara, aí, multidisciplinar. Esses dias chegou para mim um cara, um torcicolo. Ele ligou para mim e falou: Matheus, você trata torcicolo? Eu falei: trato. Cara, eu tô com torcicolo tem mais ou menos umas 4 semanas. Velho, não é normal. Torcicolo 4 semanas. Torcicolo 4 dias até que tudo bem, mas 4 semanas é muito, vem cá. Aí ele foi lá, eu fui olhando a musculatura toda e tal. Tirei a dor momentânea dele, mas eu vi que ele ia voltar porque tinha um ponto de gatilho. Eu comecei a perguntar, pesquisar. O que aconteceu? Ele estava comendo, não lembro o que ele estava comendo, ele me contou, e ele mordeu, acho que era uma azeitona. Ele mordeu, ele achou que era sem caroço, e era com caroço, e ele mordeu e quebrou um dente lá no fundo. E doeu. Então todo alimento que batia ali doía. E ele pegava e jogava toda a mastigação para o outro lado. Quando ele começou a mastigar tudo para o outro lado todo travou. E começou a dar o torcicolo. Eu falei: cara, então já não é mais comigo. Vai ajeitar seu dente. Sabe? Então, assim, é um caso curioso. Engraçado, o episódio anterior foi com o Dr. Rodrigo, que é dentista, né? Eu acho que eu não lembrei de comentar sobre. É um caso curioso e, assim, que mostra a importância de você saber até onde você pode ir, né? E o que você pode resolver ou não. Porque podia ser mala também, né, cara? Pô, não, isso daí vai voltar semana que vem, você vem cá de novo e tal, e fica infinito, cara. Não, cara, conserta o dente que vai... Você já vende até o pacote, né? 6 meses de tratamento. Pacote terrível. Meus colegas me matam ouvindo isso, mas pacote é terrível. E engraçado, aí teve algum caso engraçado? Cara, tirando a velhinha lá que... Cara, engraçado, tem sim. Quando eu trabalhei lá em... Nossa Senhora. Eu trabalhei lá no Instituto Nossa Senhora de Lourdes, lá em Palma, ainda falo o nome, né? Que era das irmãzinhas dominicanas, né? Então elas andavam todas a rigor e tal. E eu atendia uma nutricionista. E ela super gente boa, aquela pessoa alta astral pra caramba, palhaça, bem brincalhona pra caramba. E aí eu tava tirando os nódulos dela e tal, e chegou um ponto que tava muito dolorido. Então na hora que eu encostava no nódulo dela, ela começou a gritar. E ela começava a gritar de sacanagem, sabe? Ai, que dedo duro, tira esse dedo daí. E eu ficava: para, mulher, o povo aqui, as irmãs aqui, ouvindo um negócio desse aqui, eles vão me demitir aqui. E aí que ela aprontava, mas fazia uma farra danada. Assim, eu acho que tem muita coisa, cara, divertida no trabalho em geral, né? Eu acho que todo mundo passa por isso em todas não especificamente por isso, né? Mas em todas as nossas profissões, quando a gente gosta do que a gente faz, acho que a gente vê coisa engraçada e motivo para ser feliz, curtir o caminho o tempo todo, sabe? Essa foi uma delas. Teve algum constrangimento aí? Constrangimento, cara? Já teve, sim. Eu preciso saber uns podres seus, né? Para poder usar nos próximos episódios. Constrangimento, uma vez eu fui atender um paciente que ele foi pular numa piscina e ele fraturou uma vértebra. Então, dali para baixo, ele perdeu toda a autonomia do corpo. E eu atendi ele dentro da água, dentro da piscina. Ele usava fralda e tal. E aí começou a sessão, porque quando começa a sessão, dependendo dos movimentos, você estimula o corpo a estar fazendo as ações que era para ele estar fazendo durante o dia, mas ele não tem movimento para isso, né? De repente ele olhou para mim, regalou o olho e falou: Matheus, me tira daqui agora que eu preciso ir no banheiro. Eu preciso ir no banheiro. Eu falei: não, cara, pode, você está de fralda, pode fazer. Ele: não, mas é o 2, pelo amor de Deus, me tira daqui. Aí eu já fui colocando ele no tinha um guindaste, né, um guindaste para pessoas. A gente foi tirando ele, a esposa foi me ajudando e tal, colocou ele na cadeira e a gente teve que levar ele no banheiro. E porque ela não conseguia, então eu tive que tirar ele, colocar ele no vaso e tal, assim. Não foi constrangedor para mim, foi constrangedor para ele, né? Mas, assim, cara, a gente aprende muito na saúde, a gente aprende muito a não ser tímido com essas coisas, que são coisas naturais do corpo humano que todo mundo faz, né? Não tem como, às vezes a pessoa olha e fala: eco, nossa, não daria conta, e, cara,
Imagina você naquela situação. Alguém vai ter que fazer por você. Né? Se não é a gente, quem que vai fazer? Muito bom. Agora, nós vamos falar profissionalmente, né? Eu tenho uma curiosidade. Eu estou fazendo agora a musculação todo dia, né? Já tem aí 1 ano e meio, né? Não dá para perceber ainda, mas Já sim. 5 anos já dá para perceber. E daí sente umas dorzinhas aqui lá e o meu personal lá fala assim, você tem que ir fazer liberação, eles chamam só de liberação. Né? Depois que eu vi com o nome todo, é liberação miofacial. O que é liberação miofacial? Cara, vamos tentar resumir para o jeito que ficar mais fácil possível. Acho que você, talvez algumas pessoas que estão vendo a gente não vai lembrar disso, mas antigamente eu vou pegar como modelo essa creatina aqui. A gente ia comprar cigarro para os pais, né? Antigamente o pessoal fumava muito. E ele vinha com uma películazinha dessa daqui, né? Era um plásticozinho parecido com esse daqui. E aí a gente brincava, eu, como era tentado demais, eu brincava muito com ele, colocando fogo. E quando você coloca fogo no plástico, ele enginha todo, né? Ele enruga. E a fáscia, aí agora a gente já vai para a anatomia. A fáscia é como se fosse um plásticozinho desse que envolve todos os nossos músculos. Cada músculo do nosso corpo tem a própria fáscia que envolve ele. Para que serve? Para proteção? Não. Para deslizar. Então, na hora que eu estou fazendo uma rosca, um bíceps aqui, tem vários músculos que estão deslizando um pelo outro. E aí eu consigo fazer esse exercício bem feito. A partir do momento que vem a criança tentada e coloca fogo no plástico, ela começa a ter dificuldade. Você pode ver que às vezes você vai fazer algum movimento, dá microestralidos, fica parecendo até areia. Né? É a fáscia que está aderida. Então, nada mais é do que a liberação miofacial que liberar essa fáscia para ter esse deslizamento. Né? E quando que a pessoa tem que te procurar? É quando sente dor? É quando está assim, treinando mais pesado? É igual quando a pessoa tem que te procurar. Quando tem que procurar quase todo mundo da saúde. É porque aqui no Brasil, talvez em outros lugares também, né? A gente às vezes generaliza colocando como que fosse o pior lugar do mundo. Mas eu acho que o mal, talvez, do ser humano seja não prevenir. Então, ele não procura o fisioterapeuta só quando ele está com dor. Ele não procura o nutricionista só quando ele quer engordar ou emagrecer. Ele procura porque ele quer manter uma vida saudável, né? Então, assim, cara, eu estou fazendo um esporte que provavelmente eu vou ficar dolorido e eu tenho risco de lesão. Como que eu vou prevenir? Vou prevenir com um bom educador físico, vou prevenir com um bom nutricionista, vou prevenir com um bom fisioterapeuta, vou colocar um endócrino no meio, vou colocar um ortopedista, vou ter uma equipe. Né? Não dá para fazer as coisas mais na louca, igual todo mundo fazia, perguntando para o vizinho. Né? E quem tenta fazer isso hoje em dia, o índice de desistência em academia é absurdo. Principalmente por causa disso. O cara faz 2, 3 meses. Não, dei conta daquela vida, não vi resultado. Pô, você não viu resultado, você estava errado. A falta da liberação atrasa os resultados? Atrasa. Tem ligação direta nisso? Tem. Porque, igual eu estava te falando. Então é isso que não está dando resultado. 2 anos. Não só. Igual eu estava te falando. Se eu vou te ajudar a trazer o bíceps, como estou dando o exemplo do bíceps, eu estou alongando ele mais e eu estou contraindo ele mais, eu não vou ter um aumento de ganho nele, de amplitude de movimento, de força, de hipertrofia, de gasto calórico. Então, isso tudo, né, alívio de dor. Porque se amanhã, se você faz bíceps hoje e amanhã você chega todo dolorido lá, você não vai conseguir fazer costas direito, porque você trabalha, você precisa do bíceps. Né? Qualquer outra coisa que você vai fazer com o braço, você vai coçar a cabeça, dói, você nem aparece no outro dia na academia. Eu tô com uma dorzinha chata aqui, eu já tenho uns exercícios que eu tô fazendo sem esticar muito, que eu sei que até aqui não dói. Provavelmente é epicondilite, né? Bem no ossinho daqui. Falando que é isso. Então, assim, uma dica... Eu preciso me consultar com você, né? Dica do Ti já. Toda vez que você for fazer a posição que você tem que segurar a barra,
você muda o dedo para cá. Quer ver? Olha só. Então, como é? Isso é para prevenir epicondilite? Não, para já... Quando está doendo, já tá você doendo. fazer isso. Então... Ó, olha só. Pega no seu punho aqui. Tá. Agora você vai apertar o seu punho, você vai notar que o braquioradial, que é essa musculatura aqui do seu braço, vai ficar contraída. Certo? E é ele que aperta seu epicôndilo. Tá? Agora muda o dedo e aperta de novo. Você vai ver que ele já não tem tanta função. E aí já alivia a epicondilite. É um dos métodos que você pode estar ajudando para... Que epicondilite é uma dor, é uma inflamação... Inflamação no epicôndilo. Que é bastante comum em quem faz musculação. Não só. O pessoal do computador aqui também. Se o cara faz musculação e fica no computador assim, daí... Cara, não. Aí eu acho que o cara que faz musculação e fica no computador, ele tem menos chance do que o ocioso. Que o que só fica aqui. Porque eu faço os dois. Não, eu acho que não te somatiza para ter, não. Acho que a musculação te ajuda. O pessoal procura o serviço do fisioterapeuta mais por causa de quê? Por causa do médico. O médico encaminha. Cara, infelizmente... Mas qual que é a patologia, qual que é o problema mais comum, assim, que você trata? Coluna. A coluna. Coluna como um todo. Infelizmente, aqui no Brasil, é muito ligado, né, cara? A medicina como profissão pai, né? Não que eu não goste de médico, eu acho eles incríveis. Eu gosto demais de trabalhar com eles, né? Mas eu acho que ficou uma hierarquia das avessas, né? Então, assim, se o cara vai ao médico, o médico fala assim, você precisa de um nutricionista, ele procura. Se ele não falar que precisa, ele não procura. Só uma pessoa que ela é muito esclarecida, ela vai de livre demanda, né? Agora a gente está começando a quebrar esse paradigma e começando a fazer o oposto, né? Às vezes chega em mim o paciente fala que Matheus, eu estou assim, 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 minha coluna está assim doendo, tal, o que eu tenho? Eu falei, cara, você fez algum exame? Não. Você foi no médico? Não. Cara, vai no médico. Você tem algum médico para me indicar? Nossa, cara, tem um monte de médico bom. Vai nesse, vai naquele, vai aquele outro. Então já está começando a virar. Porque antigamente só médico mandava para a gente. E hoje o oposto também acontece, como deve acontecer com você no consultório também. Às vezes chega o cara e você fala, cara, esse cara provavelmente tem uma diabetes. Pô, esse cara... Aí você manda para o especialista. Até porque você pode prescrever, eu posso prescrever alguns exames e tem alguns casos que fala assim, esse aqui já fugiu da alçada aqui. Então assim, tem várias coisas que... E hoje, assim, eu falo brincando, mas... brincando não, né? Eu falo até com certo exibicionismo, mas eu acho legal a mudança de cultura. Porque, assim, eu já recebi telefonema, mensagem, né, de paciente falando assim, olha, eu estou assim, 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 o médico mandou eu tomar esse remédio, eu tomo ou não tomo? Você tá maluca? Lógico que você toma. O médico mandou você tomar, você toma. Como que você não vai tomar? Quem sou eu para falar porque você não tomar o remédio que o médico mandou você tomar? É uma questão de confiança, né? Ele acaba tendo uma convivência, às vezes, imagino que nesse caso aí maior contigo, daí ele meio que, se ele chegar para sua mãe e falar, mãe, você acha, o que você acha? Ela pediu a sua opinião, tipo isso. Né? Cara, ele passou esse daqui, mas você não tem outro que eu tô. Cara, eu não passo remédio. Não posso, não. Eu tomo ele. Então, assim, eu acho que aí onde a gente entrou naquela pirâmide, eu acho que ela está começando a nivelar mais, né? E eu acho que é isso que precisa, até para os próprios médicos. Eu acho que alguns deles deram uma sapateada uma época, mas agora eles entendem também que a gente está aqui para ajudar, a gente não está aqui para tomar nada de ninguém, né? Quando eu falo a gente, todas as nossas áreas. A minha, a sua, a enfermagem, a farmácia, a terapia ocupacional, todo mundo. A gente está aqui para ajudar, educação física, né? Então, não tem aquele lance, esse paciente é só meu, isso daqui só eu cuido. Lógico, tem coisas que só eu olho, mas eu preciso do olhar seu, eu preciso do olhar do médico, eu preciso da equipe. Falando de uma atualidade agora, na Copa do Mundo.
Você está acompanhando a Copa? Mais os Jogos do Brasil. O nosso craque lá, o Neymar, ele se machucou. Né? E, pô, machucou, ninguém sabia o que era direito, já falaram que ele não ia voltar para a Copa, daí outros falando que ia voltar para a Copa, e não sei o quê. Mas o mais interessante que eu vi é que ele fez um tratamento diferenciado lá. Né? E tinha uma bota criogênica e não sei o quê, que gelava. Imagino, né? Devia chegar a uma temperatura muito baixa ali para diminuir a inflamação, né? E quando a gente sofre alguma coisa, uma contusão, é gelo normalmente, né? Por que tem algumas horas que é calor, tem outras horas que é gelo? Como é que é esse lance? Eu falei disso na aula da pós, cara, da semana passada. A literatura traz o quê? Que toda inflamação aguda é gelo e toda crônica é calor. E algumas com hematoma. Então, só para a gente explicar, crônica é aquela inflamação que está há bastante tempo e isso. Aguda pontual, uma contusão, principalmente uma batida, quando é trauma, tá. É gelo. E a que está mais tempo, geralmente calor. E quando está, gerou vamos falar em termos, um papo, né? Gerou um edema, gerou uma bola, e você quer diminuir aquilo ali, você pode fazer a mistura dos dois. Um tempo no gelo, tira um tempo no calor, tira um tempo no gelo, né, que são as infusões. Então, cara, mas aí é a pergunta que eu fiz para os alunos, que eu faço para meus alunos sempre. A literatura, eu não estou aqui para contestar a ciência nunca, mas a literatura fala isso. Mas aí chega paciente para mim que acabou de fazer um entorse de tornozelo. Eu coloco gelo nela, ela começa a chorar de dor. Aí eu vou lá, testo o calor, ela, nossa, melhorou. Eu vou fazer calor ou vou fazer gelo? Eu já peguei paciente que tem alergia a gelo. Um caso, na minha vida toda, nesses 16 anos eu peguei um caso. A pessoa tinha alergia a gelo. Colocava gelo, ela empolava, sentia uma dor absurda, não dava. Então o normal é o gelo com o a normal situação é o gelo. aguda. É o que se tenta, né? É o gelo. E aí uma questão, mas aí é muito minha isso. Eu não faço gelo no meu consultório. Porque, cara, a vida da gente é tão corrida. Se paga caro numa consulta. O cara sai da casa dele para ir lá. Te dispõe do tempo e tal. Para ficar meia hora com gelo olhando para mim, faz em casa, cara. Eu me lembro que quando eu era criança, eu fui para os Estados Unidos e lá vendia um cremezinho para dor, que era Ice Hot. Ele gelava e esquentava. Era impressionante. Ele tinha um ciclo de alguma coisa lá que ele gelava. Esse tratamento. Da infusão, né? Deixa eu te contar um segredo que poucas pessoas sabem. Sabe o sprayzinho milagroso do futebol? É gelo. Aquilo ali é só gelo. É só gelo. É só gelo. Não é um... Não nem arnica, né? Porque lá em Minas Gerais é só arnica, né? Não pode. E se o cara é alérgico? Entra 22 caras para jogar bola, você não sabe o que o cara pode e o que o cara não pode. Você mete um anti-inflamatório, o cara é alérgico ali, fecha a glote do cara no meio do campo ali, ele morre. E tem uns tratamentos também que o cara entra o corpo inteiro no gelo, né? Sim, depois da partida, assim, o cara vai lá e fica numa piscinona de gelo. O barril, né? Aquilo é para recuperação. Sim, recupera. E é muito bom. Muito bom deve ser o resultado, né? Porque não, cara, entrar até gostoso, no gelo deve ser difícil. Os primeiros minutos são ruins. O meio também é ruim e o final é ruim. Mas depois quando você sai é legal. Começo, meio... É que nem minha avó tinha uma casa em Cabo Frio. Né? E o nome tem a ver com o lugar, a temperatura da água da praia, né? Aquele sol de lascar, aquela água branquinha e tal. Você entrar na água era um gelo só. Né? Era um gelo só, né? Mas é isso. Deixa eu ver aqui o que mais que eu vou te perguntar aqui. Eu tenho uma antes, enquanto você vê aí, cara. Cara, você já falou já algumas vezes que você é bariátrico, né?
Como que foi esse período seu, cara, de gordinho? Tinha bullying? Isso te chateava? Você tinha vergonha? Como que era isso? Eu não sei como é que é o bullying de hoje em dia, porque até que eu acho que hoje é muito pior pelo fato da internet, né? Uhum. Porque antigamente você... Resolvia na hora, né? Você resolvia e os nichos eram, sei lá, tinha a turma do local onde eu morava, tinha a turma da escola, tinha a turma do basquete. Então, às vezes em alguma turma você era maltratado, mas nas outras você se dava bem e você vivia. Hoje o cara te sacaneia pelo Instagram, pelo TikTok, sei lá. Então acaba que isso te influencia de forma geral, né? Eu acho que o bullying forma caráter das pessoas, né? Teve uma época da minha vida que eu sofri um bullyingzinho. Acho que tem um ano, uma turma lá da escola, que tem uns caras que não gostavam de mim e começaram a me sacanear e tal. Mas eu acho que forma caráter nas pessoas, né? Faz o sujeito crescer como pessoa e até querer, né? Porque o cara te sacaneia, te zoa por alguma coisa que, sei lá, é fora do padrão, não sei o quê. E que muitas vezes você não tem controle, né, cara? Mas se é algo que você também acha que não é legal, você acaba, tá aí, vou melhorar nesse aspecto, né? Não, mas assim, eu concordo discordando, sabe? Porque tem os bullying que dá para ser usados como forma de né? Tipo assim, uma coisa que não é muito bullying, não é considerado muito bullying, mas para mim sempre foi, Matheus, você não consegue. Cara, quer ver eu conseguir falar que eu não consigo? Matheus, você nunca vai conseguir fazer isso. Se isso entrar no coração, meu amigo, eu vou conseguir, sabe? Mas tem outros tipos de bullying, cara, que tipo assim, quando eu era criança, o povo me chamava de orelhudo. Como que eu ia mudar isso aí? Não tinha como mudar, se você cortasse com a tesoura, não tinha o que fazer. E realmente eu era orelhudo, também não tinha jeito de negar, né? Mas, assim, e eu já vi muito caso de gente que tinha o mesmo problema que eu, meninas principalmente, que não tinha coragem de amarrar o cabelo, ou colocava uma pontinha de super bonder aqui, pregava a orelha para trás, machucava, sabe? Não, eu tive para tentar entrar em padrão. Eu tive um que me magoou, que era uma menininha que eu achava bonitinha. E daí ele foi, ela tirou um sarro, eu era gordinho na época, né? Daí tirou um sarro, um negócio assim. Rapaz, eu fiquei aquele lá, doeu meu coração, né? Gordinho não tem jeito de ser, né, cara? 2 metros de altura. Pois então daí foi... Mas esse é um assunto legal, a gente pode trazer uma psicóloga aqui pra gente ver até como lidar, né? Como os pais protegerem as crianças. Se deve proteger, se deve deixar se virar, né? Uhum. As minhas filhas, a minha mais velha, ela sofreu uma vez isso e eu decidi tirar do colégio. Que ela estava num colégio aqui em Anápolis, e aí eu via que ela foi ficando acuada, foi ficando tristonha, e não queria mais ir na aula. Eu chamei ela para conversar, falando, Clara, o que está acontecendo? Ela falou, não, papai, ninguém quer ser minha amiga. Eu falei, mas por quê? O erro será que não está em você, não? Está em mim. Eu falei, por que está em você? Não, porque eu não tenho uma mochila da Clipping. Clipping é aquela marquinha do macaquinho, né? Eu falei, não, então o erro não está em você, não. O erro está em mim, que eu não vou te dar a mochila daquela. Ué, papai, mas por que você não vai me dar? Porque ela é super cara, você não precisa ter uma mochila daquela. A que você tem carrega o mesmo livro que a outra carrega. Mas assim, elas não vão conversar comigo. Eu falei, não, quem não vai conversar com elas é você, porque isso daí não se faz. E tira ela do colégio, sabe? Então, assim, eu acho que são coisas que talvez, assim, se ela não tivesse passado por isso, aí já entra um pouquinho do que você falou. Ela não teria tido a cabeça hoje para pensar assim, pô, cara, tá me sacaneando. Vaidade. Né? Mas voltando à parte do gordinho, né? Então eu tive uma fase que eu estava gordinho, daí eu comecei a jogar basquete. Eu joguei Campeonato Paulista e tudo mais, né? Joguei até que razoavelmente. E nessa parte eu controlava o peso. Né? Uhum. Teve até um lance que eu comentei aqui no do que eu emagreci e tal, né? Porque eu tava sobrepeso, né? Mas o sobrepeso é bom, né? Você dá um empurrãozinho mais forte e tal. Então eu controlei. Eu só fui relaxar de peso mesmo quando eu entrei na faculdade. Porque daí na faculdade eu não consegui mais jogar basquete, eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Rotina, né? E estudava à noite em São Paulo. Então
e eu morava em Barueri. Pô, eu chegava em casa, era 11 horas da noite, no dia seguinte, 7 horas, já estava levantando para trabalhar, então academia, nem pensar. E comecei a ter convívio com o pessoal de faculdade, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo com o pessoal de faculdade é festa, é farra e não sei o quê, e come, e bebe e tudo mais. Então foi a hora que eu explodi de peso, né? Daí eu engordei bem e minha família toda já tinha feito bariátrica, né? Minha mãe foi a primeira, genético, né? Minha mãe foi a primeira, meu pai foi logo em seguida. Esse negócio de genético, ele é relativo, sabe? Porque tem, lógico, uma parte genética, mas tem uma parte de disciplina ali. O ambiente da minha casa era obesogênico. Tá. Era, pô, não é que, não, eu comia alface e engordava. Eu não comia salada, não tinha salada lá. Eu comecei a aprender a comer salada mesmo, e legumes, essas coisas, depois que eu casei. Porque a minha esposa tinha esse costume e começou a colocar. Na minha casa, não. Era massas, era todinho, era essas coisas todas. Então, era um ambiente que não tinha como ser magro. Né? Para ser magro ali tinha que ser muito bom. Na nossa geração, né? Assim, eu acho que os nossos pais criaram a gente muito assim que ser fortinho, ser gordinho é bonito, né? Então... tem que tomar leite com Toddy, tem muito açúcar, e come esse bolo, vai ficar fraco, aí você emagrecer um pouquinho, você está doente, menino, come isso daqui. Um pouco até do neném, né? O neném, a gente quer que ele esteja gordinho, né? Só que daí a pessoa esquece que já está com 15 anos e você continua achando que ele é neném, né? Que ele esteja gordinho, né? Então daí eu fui o último a fazer a bariátrica, fiz... Daí emagreci bastante. Quando eu operei, eu estava com 145 quilos. Daí eu cheguei a 89 quando eu casei. Daí hoje, até porque eu estou fazendo musculação, essas coisas, eu comecei a ganhar um peso aí, eu estou com 100 quilos, né? Mas o meu ápice foi 145 quilos. Mas era muito 89 peso. Você se sentia bem? Ou se sentia muito magro? Não, eu estava magrinho, eu estava feio de magro. Né? Porque eu imaginei por causa da sua altura, 89 é o meu peso, né? Tava muito magrinho, assim. Tava muito magro. Mas assim, acho que eu tirei de letra essa questão de bullying. Teve uma época, lá tinha uma turminha lá meio chata. Hoje mas esse tem até assim, relacionamento com os caras, de vez em quando encontro, cumprimento. Ir na piscina, tirar a camisa, era normal? Eu era meio tímido isso, mas então eu não gostava muito desse. Futebol, aqueles negócios de futebol, time sem camisa, com camisa, pô, quando eu era sem camisa eu nem jogava, eu ficava lá atrás assim e tal, nem corria para não balançar as gordurinhas. Quando eu tava com camisa, daí eu jogava bem, né? Mas isso é até hoje, acho que se eu for jogar um basquete aí, e o cara vai fazer time sem camisa, eu fico mais tímido. Compra o colete que é melhor. Por que não bota colete? Dá pra decorar. Basquete são 5 de cada lado. Essa história de tirar a camisa é só pra ver as gordurinhas do outro, né? Só pra zoar. Mas não foi... porque às vezes a gente já entrevistou a Gabriela aqui e ela fez a nutrição e antes ela era gordinha e daí emagreceu, né? Não foi por ser gordinho que eu decidi fazer nutrição. Foi porque eu me apaixonei pela nutrição. Né? Hoje, eu acho que eu não faria bariátrica. Né? Não que eu não recomende. Eu acho que tem alguns casos que não tem jeito. Tem que fazer mesmo. Mas hoje eu tentaria mais. Cara, e aquele balão, você sabe sobre aquilo? A minha prima fez isso. Ela emagreceu bem. Né? Tem vários métodos, né? Teve uma época que tinha até uns que davam choquinhos, uns negócios assim. Mas a bariátrica acabou vencendo. Aí eu acho que é o mais seguro e mais efetivo. Tem algumas consequências, né? Então você absorve menos nutrientes, você tem dificuldades com alguns nutrientes, tem que ficar sempre vigiando. Com muito pouquinho, né? No começo. Proteína, principalmente, né? O bariátrico, normalmente, se ele não tiver acompanhamento, ele vai entrar no estado sarcopênico. O sarcopênico é começar a perder a força muscular, né? Perder massa muscular. Então, ele vai entrar no estado sarcopênico, porque é difícil ele manter a ingestão de proteína. A carne é pesada para o bariátrico. Até porque, né? Vamos lá, né, cara? Quer uma pessoa forte é o tal do gordinho, né? Então, a avó da gente não estava tão errada assim. Eu vejo isso no jiu-jitsu mesmo.
né? Cara, você vai treinar com o cara que já tem o padrãozinho mais obesozinho, assim, cara, os caras são cai por fortes. cima, você não tira, nossa, que os caras são fortes, cara. É tranqueira. E daí você corta o estômago lá e você não consegue mais comer carne, essas coisas. Parece que você come. Daí, uma vez eu fiz isso, né? Porque eu já estava nutricionista e tal. E eu falei, pô, mas eu como proteína e tal. Comecei a pesar o que eu conseguia comer. E não chegava. Normalmente, quando você quer hipertrofia, é uma variação ali de 1,4 a 2 gramas de proteína por quilo peso. Né? Se você pesa 100 quilos, você tem que comer entre 140 e 200 gramas de proteína. Né? Não é de carne, é de proteína. Um frango, 100 gramas de frango, vai ter entre 20 e 30 gramas de proteína. Né? Então, quer dizer, você precisa comer muito mais, você precisa comer muito. Daí, quando eu pesei tudo lá, eu estava comendo menos de 1 grama de proteína. E eu achando que eu estava comendo, que eu estava arrasando. Né? E aí entra um pouquinho da desmistificação, né, cara? Porque do suplemento, né? Na cirurgia bariátrica, né, tem aquela pirâmide alimentar. Acho que todo mundo já viu isso. Né? Que a base... Aquela pirâmide alimentar tem muita discussão sobre aquilo. Mas a base é carboidrato, são pães, não sei o quê, e vai subindo. Né? No bariátrico... Existe uma pirâmide alimentar do bariátrico. A base é suplementação. Então, ela acrescenta um nível abaixo, dizendo assim, você precisa suplementar. Esquece. Senão vai conseguir ter uma vida saudável se você não suplementar. Então, para o bariátrico, a suplementação é muito importante. Principalmente proteína, mas também de micronutrientes. Vitamina B12. Né? Normalmente, o bariátrico tem deficiência de B12, até por uma característica da cirurgia, que como obstrui, como fecha ali o estômago, né? A parte que é o fundo do estômago, que libera uma substância chamada fator intrínseco. Esse fator intrínseco que pega a vitamina B12, protege a vitamina B12 e ajuda na absorção. Como faz o corte, a costura física aqui, o fator intrínseco não entra mais em contato com a B12. Então, a absorção da B12 fica muito prejudicada em paciente bariátrico. Tem que suplementar de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, mas muitos deles sim. Né? Normalmente, se você vai no médico, o cara já, antes de sair os resultados, ele já te prescreve uma B12. Daí, às vezes, depois ele fala assim, não precisa mais. Né? Mas, normalmente, precisa de B12. E outros minerais, né? Zinco tem dificuldade de absorção, porque faz o bypass no duodeno. Então, muitos desses micronutrientes são absorvidos no duodeno. Como pula o duodeno, a absorção fica muito prejudicada. Cara, eu ficava impressionado, porque eu tive um grande amigo que fez bariátrica na época da faculdade. Todo mundo ia lanchar, ele tirava um danoninho, cara. Um danoninho. Aí ele comia meio e parava, fechava, jogava fora, ou ele guardava. Mas você sabe que o bariátrico, ele é um gordo, né? Então ele vai descobrindo jeitos de conseguir fazer, né? Eu mesmo hoje já consigo comer muito mais do que antigamente. A gente vai conseguindo driblar essas restrições, né? As refeições ficam mais lentas, né? Você aprende a mastigar, porque normalmente o gordo ele come rápido. Você nem gosto, né? Parece come rápido. O cachorro que engole, não é? E depois você faz a bariátrica, uma colherada, você comer rápido, 2, 3 colheradas, você já se entala e vai ter que correr para o banheiro para vomitar. Então você aprende a mastigar. Acaba virando uma educação física, né? Não de educação física, mas educação por um motivo físico. Se você não fizer direito, você vai correr para o banheiro para vomitar e passa mal e tal. Então acaba te obrigando a se alimentar do jeito que deveria todo mundo se alimentar, devagar, saboreando a comida e tal, não sei o quê. Mas o bariátrico ele vai arranjando seus meandros aí para conseguir comer um pouquinho mais, né? Entendi. Cara, então você não faria hoje? Hoje eu tentaria mais. Eu tentaria fazer mais dieta e controlar a alimentação. Até porque, por exemplo, agora que eu estou numa fase que estou fazendo musculação, estou querendo hipertrofiar, daí eu estou tendo que tomar muito suplemento, porque na comida não tem como. Mas eu vou contar um segredo para você, viu?
Se continuar postando só sua esposa fazendo exercício, você só rindo aqui assim, cara, é porque ela vai ficar forte, você não? Não, rapaz, e ela tá, né? E a gente foi agora para o aniversário do meu sogro, e daí a família inteira, né? Falou assim, nossa, como você tá... Pra ela, né? Nossa, como você se alargou aqui, melhorou, seu braço tá forte. E eu lá do lado, assim, né? Pô, ninguém vai falar de mim, não. Eu tô treinando há mais tempo que ela. Mas segue ele no Instagram e olha todo dia de manhãzinha. Ele posta lá o tapago dele, ele tá rindo, a mulher tá se matando lá atrás fazendo exercício e sempre a mesma coisa. Eu não vejo você fazendo um exercício, é ela se matando. Eu tô porque ela chega quando eu tô saindo. Né? Inclusive eu dou uma enroladinha para ela chegar para poder tirar a foto. Daí ela começa o treino. É mais ou menos essa desculpa sua, viu? Não colou não, né? Não colou não. Tá certo. Matheus, vamos agradecer a turma aí? Por favor. Agradecer a Marli Cortinas por ceder esse espaço maravilhoso aqui para nós. Quando você precisar de uma cortina, você procura Marli Cortinas. Agradecer o Lucas, que faz a edição tanto de áudio quanto de vídeo dos nossos podcasts. E agradecer a Venom, que tem patrocinado o nosso podcast e está lançando aqui uns produtos novos. Então vou aproveitar para fazer uma propaganda da linha nova. Né? É a linha Esportes. Né? Então agora todo mundo pode tomar Venom. Então o que são esses 3 produtos? Uma é uma creatina, já acrescida de carboidrato, porque o carboidrato melhora a absorção da creatina. Né? O 3W, o 100% Whey é 100% Whey, concentrado, 80%. 100% de verdade, né? De verdade, né? Ele é uma proteína, Whey concentrado, de forma geral, é o Whey melhor para a maioria das pessoas, porque ele tem uma absorção mais lenta, vai manter os níveis de aminoácidos no sangue por mais tempo, né? Então vai estimular bastante a hipertrofia. Tem 2,2 gramas de leucina, que é o principal aminoácido para estimular a síntese proteica. E o 3W. Esse aqui é um whey acrescido de BCAA. Acrescido de lactase, para quem tem desconforto de lactose, e betalanina. Então é um suplemento bastante completo aqui para a hipertrofia. E esse aqui tem uma variedade de sabor. Eu trouxe para você experimentar, Matheus. Opa! Morango, maracujá, tem chocolate, tem baunilha, mas eu trouxe os 2 sabores novos, que o chocolate e o baunilha das outras versões você já conhece. Nossa, brigadão. E é isso aí. Moranguinho. Então, pessoal, não esquece de seguir o nosso canal. Não esquece de apertar o curtir aí pra gente, isso ajuda bastante. Faça comentários aí, se tiver alguma dúvida, quiser falar mal do Matheus, né? De mim você fala só bem, por favor. E faz comentário aí no Instagram, no YouTube, que isso ajuda ao YouTube oferecer e ofertar mais o nosso canal para as outras pessoas. E não esquece de seguir a gente também no Instagram. E até nesses comentários aí eu vou dar o espírito do professor entrou aqui de novo, baixou, né? Eu falei que eu acho que talvez o bicho-papão do começo dos cursos de saúde seja a anatomia. Para quem é acadêmico que está assistindo a gente aí, comenta aí e olha se realmente qual foi a matéria mais difícil para vocês aí. Coloca que eu quero matar essa curiosidade aí. Beleza. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.